manos, aqui em Brasília, outro abastecimento da Chiquita aqui. Acabou de comer comidinha nova aqui. E esse abastecimento foi um oferecimento do Moto e Turismo por Lázaro Henrique. Obrigado aí, meu amigo. Deteclim. Bora rodar. Manutenção de motos em viagens. De moto, claro. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. De aqui com um cafezinho caliente. Tudo que você precisa é amor e mais um pouco de café. E no vídeo de hoje vamos falar sobre manutenção de motos em viagem. Se for de camelo, vai para Nicarágua. Então vamos falar de moto, porque o nosso sangue é moto, rapaz. Corre óleo, não sangue. Bueno, acredite ou não, tem muita gente que sai em viagem e não estica nem a corrente para fazer a sua longa viagem ou uma viagem curta que seja, e acha que é só pegar a moto e rodar. Pasmem, não é bem assim. Eu já tenho um vídeo aqui sobre 8 principais erros em viagem de moto, que eu conto que um desses erros é você não fazer o checklist na moto antes, durante e depois da viagem, né? Então segue aí que vamos falar mais sobre isso. O gordo, esperando o gordo para ir fazer cocô. E o cara que não entrou na Nicarágua. Saindo do evento, vou colocar o Motul C3. Eu tô usando o Motul C3 agora, parei de usar o Motul C4 e tá dando certo. Então cada um usa o que quiser na corrente. Menos essas gambiarras de graxa branca, graxa cor-de-rosa, manteiga de cacau, creme de leite, doce de leite, leite condensado. Por dois motivos. Primeiro que você vai manter mais a graxinha ali durante uma longa viagem. E depois que vai fazer a relação, vai fazer o kit de transmissão durar um pouco mais, né? Mas eu já tenho aqui um vídeo sobre como lubrificar e dar manutenção na sua corrente. Então esse foco, não vou entrar muito nesse foco da kit de transmissão não. Porque o assunto é manutenção da moto, né, em viagem. Vai e vem, alguém me pergunta sobre esse tema. E eu acho válido falar, porque pode parecer uma coisa corriqueira, boba para alguns, né? Mas para outros não. Então a gente tem que salientar isso aí. Eu tenho uma certa experiência, não que eu seja o cara para isso, tem muita gente mais experiente nesse assunto que eu, mas eu posso expor um pouquinho da minha experiência para vocês. Cada moto tem seu manual, então eu leio muito o manual da moto antes de começar. Já deixei um vídeo aqui sobre o que fazer quando pegar a moto nova na loja, né? Muita gente, cara, é incrível o tanto de gente que manda essa mensagem específica, ó: Prezi, acabei de comprar uma moto nova, com quantos quilômetros eu vou trocar o óleo? Mas espera, você acabou de comprar uma moto nova e nem leu o manual. É estranho esse tipo de coisa. A primeira coisa que se faz quando você pega a moto é ler o manual. Ali você vai ter acesso a vários tipos de informações, inclusive o período de trocas de cada peça de manutenção, que você vai usar tanto em viagem quanto rodando na cidade. Mas por que ler o manual? Porque em viagem você vai precisar disso. Que seja em PDF no celular ou no próprio impresso. Você, durante uma viagem, por exemplo, quebra alguma coisa na moto, você está lá em outro país e você precisa comprar uma peça. Você tendo o código daquela peça facilita muito na compra de qualquer concessionária, que você não precisa ser a própria concessionária da Yamaha. Às vezes você vai numa moto de loja genérica que tem por lá, você acha as peças paralelas, baseado nesse código da peça original que você usa na moto, né? Uma outra coisa também que você deve tirar de mente, né, é que é aquela fantasia que o pessoal acha que para viajar, fazer uma viagem internacional, você precisa trocar óleo a cada 1000 km, ou trocar freio, ou trocar kit de transmissão em todo lugar. É muito raro isso acontecer, de você precisar de uma oficina durante uma viagem, mas acontece. E eu vou expor para vocês algumas ideias que eu tenho que pode te amenizar no seu psicológico com esse medo de dar um pane na estrada. A primeira coisa vocês já repararam, né, que eu sempre saio em viagem com a moto nova. Eu tenho essa preferência. Se eu não tenho a grana para comprar uma 1200 usada, 2010 usada com alta quilometragem, eu pego o dinheiro do valor de uma moto dessa, compro uma moto de baixa cilindrada mais nova, que eu sei que até aquele parafusinho atrás do virabrequim é novo e é original. Mas nada contra aquela galera que quer sair com a sua moto usada, antiga, e dar um bom trato nela e vai. Mas eu particularmente, o Prezi, eu acho que você não deve levar essa minha opinião a sério que eu vou falar aqui agora. Eu tenho por mim que essas motos antigas e com alta quilometragem, por mais que o cara troca tudo na moto, uma boa revisão, tal, a moto ainda vai ter mas muita peça original que pode e vai estar em final de curso, final de vida ali, né? E se uma dessas peças difíceis lá no íntimo da moto der uma pane lá numa Patagônia, num deserto da Colômbia da vida, fica mais difícil. E aí talvez lá não tenha o modelo da sua moto para vender ou para arrumar, ou na concessionária não tem, e aí você fica na mão e tem que colocar numa plancha, numa grua, num guincho. Aí você vai ver perrengue.
Mas de novo, essa é a opinião pessoal. Então releva isso aí, porque os casos que isso aconteceu, que eu fiquei sabendo até hoje, é raríssimo. Moto é a melhor moto que tem para viajar, como eu já falei, é a sua, né? Mas Prezi, vamos lá, e se eu precisar de manutenção? Ou vamos nas perguntas mais corriqueiras, né? E se furar o pneu, o que eu faço da minha vida? Oh meu Deus! Pneu furado é o último problema que você vai querer na sua vida em viagem, porque não é um problema. Furou o pneu, remenda, simples assim. Geralmente pneu fura em perto de cidade, onde tem mais acesso a ferro, prego na beira da estrada, essas coisas. Que viajando na estrada é raríssimo você ter um prego ou um ferro, alguma coisa assim, né? Geralmente isso é mais para lá de cidade, onde tem construção, mas acontece. Para isso eu carrego um mini compressor, o meu kit de trocar pneu ali e tal, mas sinceramente nunca usei. Eu já rodei tudo isso aí que vocês estão vendo e nunca furei um pneu na estrada. Furei uma vez na Argentina com a Vestron, mas eu tinha o kit ali, arrumei na hora, macarrãozinho e tal. Mas até então eu descobri o seguinte, o que eu faço no caso do pneu? Eu prefiro em casa colocar um pneu de qualidade e uma câmara de ar de qualidade, pronto. Essas últimas duas viagens que eu fiz pra fora, taquei o pneu Mita Z07 reforçado aqui na moto e uma câmara de ar de 4mm. Mano, voltou sem furar um pneu. Assim também como na Teneré 250, também voltou sem furar nenhum pneu. Então não é isso aí que vai te atrapalhar a sua viagem, não. Investe num produto de qualidade ali, que a chance de furar o pneu vai ser mínima, tá? Se furar, igual eu falei, remenda. Isso não vai te dar... Estando lá, as coisas acontecem naturalmente e vai aparecer soluções no seu caminho. Tá, mas fora isso, vamos para uma coisa mais difícil, né? Igual um retentor de bengala ou um próprio defeito no motor e tal. Se isso acontecer, é outra coisa. Raramente é uma coisa que vai te deixar na mão a 0 por hora. Tipo assim, você tá viajando aqui no meio da estrada, no meio do deserto, a moto deu um defeito que te inviabiliza totalmente ali na hora. Aí acabou o seu dia. Os problemas que tem para acontecer raramente é assim. Geralmente é um problema que a moto ainda dá para chegar até na cidadezinha, dá para ir rodando até na oficina tal, né? O que ajuda muito. São coisas que dá para você chegar até uma cidade, procurar no Google Maps ali a concessionária de sua moto e ali você ter acesso a não só a oficina autorizada, como outras oficinas de mecânica em geral, que você pode ter a solução para sua moto na manutenção. Lembrando que todo lugar que tem moto nesse planeta, essas motos lá precisam de manutenção. E por que você vai ser o extraterrestre ali no meio? Não, eles têm as peças parecidas que vai caber na sua moto e tirar essa dor de cabeça aí, né? Eu e o Chico tá lembrado quando foi que tivemos algum problema no exterior rodando de moto para precisar assim de uma oficina braba ali e tal, né? Tenho casos de amigos que precisaram, até troca de embreagem em meio do caminho, como Liberdade Sem Fim tiveram lá no Peru, mas resolveram. Como eu falei, todo lugar tem peças de moto aí para te ajudar. O que eu faço é, antes de sair de casa, eu dou uma boa geral na moto. Igual essa que eu ia pro Alasca, a Kawasaki Avante Motos lá de Goiânia, me deu uma boa geral na moto ali. O que precisou de trocar, que estava em desgaste, como as pastilhas de freio, troquei ali mesmo e parto. Então essa é uma solução. A outra da outra vez que eu fui os 12 pais com a Teneré, eu saí de casa sem trocar nada. O que eu fiz? A moto já estava rodando de boa. Eu ia fazer uma grande parte ainda no Brasil, igual eu fiz todo o Nordeste de ponta a ponta assim, até sair lá em Belém, ia pegar a Guiana Francesa e ir embora. Nesse caso, eu deixei para dar aquela revisão top lá em Belém, onde eu troquei os pneus, coloquei o Mita Z07 que eu tinha a vida mandado por correio para lá, para me trocar para lá, que até lá rodando, eu rodei uns 7.000 km para chegar lá. Então eu usei os originais ainda para acabar lá. E o pneu Mitas eu coloquei novo lá, né? É uma sacada que você faz. Você pode, de repente, você tem um amigo ou um conhecido na fronteira e que pode te ajudar nesse esquema aí. Você roda com a sua moto até na fronteira, chega lá, você ou na concessionária, ou uma loja perto ali, você dá uma boa revisão na moto. Revisão que eu falo, gente, não é aquela revisão de manual de concessionária, você bater lá. Eu jamais ligo para esses negócios de manual, garantia, porque eu prefiro já ter a moto até uns 5.000 km. Se ela não estragou, não deu defeito de fábrica, daí para frente raramente vai dar casos, né? Mas é muito difícil isso acontecer. Fica mais fácil pra gente, né? Tanto pela comunicabilidade da língua, quanto acesso a peças originais ou não da sua moto. E você vai sair pro exterior já com a moto nova. Feito isso, gente, raramente você vai rodar 50.000 km no exterior e vai voltar para sua casa. Não, como a galera costuma ir só aqui, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, coisas mais perto. Não tem que preocupar que será que a pastilha de freio vai dar? Será que o pneu vai dar? Vai! Você não vai rodar mais que 10.000 km só, ou 15, 20.000 km.
São coisas que a peça nova que você colocou dá pra ir e voltar, né? A não ser com um BO muito raro de acontecer, se tiver muito azar com isso aí. Mas como eu falei, por lá as coisas vão acontecer e você vai conseguir resolver isso aí. De uma outra vez também que eu precisei trocar pneu, e eu fui muito criticado por isso. Aquela Vestron branca que tava ali, sabe? O que acontece? Eu fiz uma jogada bem interessante. Eu saí daqui de Goiânia com o pneu original, fui para Ushuaia com o pneu original e meia vida. Então, nessa parte aí que eu fui muito criticado, e a galera, hater, você sabe como é que é, hater de Facebook, né? O que eu fiz foi pesquisar na internet onde eu iria comprar um Reidenal K60 para Vestron lá na Patagônia. Achei lá em Puerto Natales, com o famoso Alejandro, que muitos de vocês conhecem, lá em Punta Arenas, no Chile, desculpa. E perguntei sobre o pneu, ele tinha o pneu, então eu optei por trocar o pneu lá. Por quê? Eu indo daqui até lá, que é só asfalto, eu ia gastar o pneu da minha moto, que era original, que dava para chegar até lá. Mas eu coloquei o Reidenal K60 e ali eu iria começar a pegar o Hip e o Bravo, com pneuzão top, off-road muito gostoso de fazer com esse pneu. E foi, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque esse pneu aguentou fazer toda a Patagônia ali, inclusive mais a carreteira austral, mais a Atacama. Eu fiz tudo isso com esse pneu novo dali. Imagina se eu tivesse trocado esse pneu em Goiânia novo. Ele não daria para chegar, ir lá e voltar, né? Entendeu? Esse jogo de conta você tem que fazer também, que de repente o pneu novo que você coloca em casa não dá para ir e voltar. Então no meio do caminho você procura onde é que vai dar mais ou menos a quilometragem que você troca por lá. Tem pneu para todo lugar nesse planeta aí. O difícil é a gente fazer isso em outro país, né? Eu sei, é canseirinha pra caramba, eu não curto isso nem a pau, mano, mas às vezes é preciso, mas muito raramente, igual eu falei. Se essa viagem aqui pro Alasca tivesse vingado, o que era o meu propósito? Eu já ia trocar o kit de transmissão que eu tava levando de Manaus, eu ia trocar lá nos Estados Unidos ou no México. Tá, mas vamos para um outro assunto que eu acho vergonhoso. O motociclista que não sabe fazer uma manutenção básica em sua moto. Cara, eu vou te falar, eu conheço cada caso de gente que não sabe esticar uma corrente em viagem. Gente que não sabe verificar, fazer um checklist em viagem antes de sair ou na chegada. Em viagem deve-se fazer checklist na moto sempre, quase sempre. Assim que eu paro, ou quando eu começo de manhã, ou no meio do caminho, ou à noite quando eu chego, eu olho cada espaço na moto. Ó, esses parafusinhos aqui, eu costumo com a vibração soltar. Então eu, além de apertar aqui e de lá, eu dou um reaperto bem grande aqui antes de sair. Verificar se esses parafusos aqui estão fixados direito, né? Principalmente em off-road, eles tendem com a vibração soltar facilmente. Pode parecer estranho, mas verifica de vez em quando os raios da sua moto para ver se precisa de um reaperto. Principalmente nos casos das GS 1200 da BMW, tem tido casos, né? Não sei se já resolveram, com certeza já resolveram, mas há casos de afrouxamento de raio. Eu já viajei com um amigo, inclusive com essa moto aqui, ó, essa 7 Galo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu estava viajando com um amigo uma vez no motoclube. Eu tenho o costume de, a pessoa que viaja comigo, durante a viagem ali naquela monotonia de estrada, a gente fica, eu tenho o costume de ficar reparando na moto do cara, né? Ver se não tá soltando com parafusinho e tal. E eu lembro que quando a gente estava viajando junto, esse negócio aqui, ó, tava soltando um ferro. Eu não sei se era daqui, dessa tampa. Tava soltando, cara. Aí eu bati o olho aqui e falei, rapaz, para. Pensa no boró que ia dar isso aqui, na merda que ia dar aquilo lá. Então pega o costume também de não só olhar a sua moto, mas a moto do seu amigo também. Junão, que manutenção básica você faz na sua Versys em viagem? Troca de óleo, calibração de pneu, esticamento de corrente, lubrificação da corrente. Esse é o Junão. Calibração de pneu é importante. Você não é só encher o pneu em casa e ir embora, né? Aqui entra um outro assunto bem interessante. As pessoas têm mania de, vou enfrentar um off-road, vou esvaziar os pneus da moto. Erradíssimo, cara. Em off-road você não esvazia pneu da moto, muito pelo contrário, você infla o máximo que ela puder, porque uma possível pedra ali pontuda ou um buraco ali, ele pode, com o pneu vazio, vir amassar a roda ou quebrar a sua roda se não for raiada, e aquilo sim você vai ter um problema, um BO canseira de resolver. Agora, areia sim você esvazia, tá? Mas vai ficar doendo, vai ficar ruim, desconfortável. Mano, você prefere uma coisa desconfortável ou prefere quebrar sua moto, né? Logo passa. Essa foi uma dica que um cara muito expert no assunto me passou lá em Punta Arenas, aquele Alejandro que eu falei, né? Que a gente tava discutindo, colocando um Reidenal na moto lá, ele falou, não, infla o máximo que puder, porque você vai pegar RIP, vai pegar Ruta 40, carreteira austral, e o cara entende do assunto, porque ele tem uma
uma locadora de BMW lá, de GS, pra galera que vai pra lá pra fazer off-road. Então, não vamos discutir com quem entende do assunto, né? Todo dia quando eu chego à noite no hotel ou no camping, eu passo o motor C3 ou C4, uso um produtinho mais de qualidade aí para você. Em viagem, por exemplo, eu passava uma vez por dia. Em média de 300 a 600 km rodado, eu passo uma vez, no final do dia. Porque aí dou uma rodadinha ali e aí ela vai passar a noite impregnando nas entranhas ali. Então no outro dia de manhã já vai estar ali fixa, mais fixa nos gominhos ali e tal, né? E você passa o dia inteiro rodando com isso aí. Troca de óleo, igual eu falei, já é de acordo com o manual da sua moto. Você pode trocar com menos, né? Lembrando que em viagens você pode trocar com mais também. Quando um fabricante coloca no manual da moto que a troca de óleo é de 5.000 km, a cada 5.000 km, é porque ele já está colocando um valor abaixo, que é pra galera para manter o motor mais sadio. Essa bobagem que os Zezinhos mecânicos de Facebook inventa que eu troco óleo com a minha a cada 1.000 km porque óleo é barato e vai manter o motor sempre limpinho e saudável, né? Mano, isso aí é de rir. Primeiro, o óleo não é a cor do óleo que determina se o óleo tá bom ou não. Cor é química, tá? Não tem nada a ver isso aí. Senão, se fosse assim, carro a diesel, você já tinha que trocar o óleo assim que coloca, porque ele já sai lá embaixo novo, sem rodar no motor, já sai preto e parecendo uma graxa. Não é isso, o óleo não é cor. Eu tenho um colega que trabalha na Honda, na mecânica, ele fala uma coisa engraçada. Os caras vão pra lá trocar o óleo a cada 1.000 km, ele pega esse óleo, leva pra casa pra usar na moto dele e roda mais 4.000 km. Errado, não tá? Vamos pegar dois motores que rodam aqui, um a cada 1.000 km e o outro troca a cada 5.000 km. Não é a troca de óleo que vai determinar a durabilidade desse motor. Os dois podem chegar a 200.000 km tranquilo. O que vai determinar isso é a sua manutenção, se você vai fazer os randandã da vida ou não. Eu particularmente troco a partir de 2.500, 3.000 km, aonde eu ver a necessidade de trocar. Já troquei com 6.000 uma vez eu acho que foi na 150. E tá de boa, tá lá hoje, até hoje rodando com 120.000 km rodado lá e vai de boa, tá? Não preocupa com isso. Segue o manual e bora rodar. As outras peças de reposição, igual cabo de vela, esses trem, dificilmente você vai precisar de trocar em caminho, né? Tipo, em viagem, você não vai querer se estressar com oficina. Faça isso em casa, no conforto do lar. Todo motociclista tem que saber uma mecânica básica da sua moto. Não estou dizendo que você tem que fazer curso para desmontar um motor, né, abrir um pistão, etc. Não é isso. É você, por exemplo, tá em viagem. A mangueirinha do freio que está soltando, você sabe, vai lá, dá um reaperto, né? Eu não levo ferramentas avulsas, eu acho estranho as pessoas carregam até uma bagagem inteira só para ferramenta de moto, desnecessário. Você vai levar para passear isso, né? Vai ficar carregando peso desnecessário para passear. O kit de ferramenta que vem na sua moto original de fábrica dá para quase desmontar essa moto inteira, é feito para isso. E é só com que eu viaje, é só com que eu tenho mantido a moto durante as minhas viagens. Que é só reaperto, alguma coisa, principalmente aperto de corrente, essas bobeirinhas assim, né? Uma hora que você estiver de boa em casa, tal, assim, desmonta a sua moto, cara. Desmonta sem medo de... Eu falo desmontar assim, tira essas carenagens aqui, tira os parafusinhos aqui do tanque aqui, ó, abre essa lateral. Igual eu já falei nos meus vídeos anteriores, a primeira coisa que eu faço quando prego a moto na concessionária, eu levo pra casa, eu desmonto ela, essa parte aqui, vejo como que tá lá dentro, vejo onde que tá as peças, principalmente aqui, ó, a bobina tá ali, a bomba de combustível tá ali. Que de repente numa estrada você precisa, deu pane na bomba de combustível. Aí você sabe direto onde é que você vai tirar as coisas para ver, para ter acesso à bomba de combustível e lá ver se é mesmo, né? Então essas coisas é bom fazer no conforto do lar, que aí você aprende mais sobre isso aí. Só não aprende uma coisa, mano, não deixa sobrar parafuso, que aí é problema. duas galo bruta aqui, ó, duas Honda, a vovó e a filhinha. Isso aí, bruta, mano. Aí tem história. Mas independente do que aconteceu, gente, ou que pode acontecer, vai lá, enfrente o mundo, viva a sua história, faça a sua experiência. Exploradores também sentem medo, mas vão lá, encaram e façam a sua história, né? Bora, vou fazer a foto e gravar por Orkut. Beleza. Vai lá. Vê se ficou boa, senão nós tira outra. Boa. Boa. Prazer, meu irmão. Valeu. Da onde, mano? Chapada, né? Chapada, Macaú, Chapada Diamantina. Passei lá, bom demais. Chapada Diamantina, daqui eu vou deixar o link aqui da viagem que eu fiz pra lá, uma websérie. Valeu, meus amigos, então é isso. Eu acho que eu falei quase tudo. Se eu esqueci alguma coisa, vai perdoando o presente. Abraços, irmãos, e bora rodar.